Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Pai amado, Tu és soberano, Tu és bem-vindo. Eu lhe peço, usa mais uma vez a minha vida, Senhor, para trazer esclarecimento, luz para jovens, para pessoas que não conseguem sair da situação no qual estão e para pessoas que se enganam a si mesmo, porque a religiosidade tomou de tal forma que quando peca, pois apenas apresenta um remorso, mas continua a viver de uma maneira propícia ao pecado. Espírito Santo, que o Senhor possa usar os meus lábios para falar e dar oportunidade a todos esses, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mateus 27, 1. Mas antes, já começo a falar por parte de Deus, pois assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Cada momento tem seu tempo determinado. Há momentos para conhecer, há momentos para aprender, há momentos para executar e há momentos para ensinar. Em todos os momentos há um propósito. E todos têm o seu propósito separado. O início e o fim. Há momentos prazerosos. Por acaso, esses momentos agora não são prazerosos? Ser convidado para um banquete nas terça-feira e no sábado e poder ser discipulado por quem lhe ama não são momentos prazerosos? Reflita sobre isso. E o Senhor quer lhe ouvir. Quantas palavras recebestes? Quantos ensinamentos recebestes? Pois para esse ministério, desde os seus inícios, diz o Senhor, eu, o Senhor, prometi um cardápio. Todo cardápio deve ter opções. Tem cardápio para criança, tem cardápio específico para os adolescentes, tem cardápio para os jovens, tem cardápio para os adultos, para os solteiros, até para os noivos. Tem um cardápio para os casados e tem um cardápio para os idosos. Tem cardápio para os vivos e tem cardápio para os mortos, diz o Senhor. Tem um cardápio. Mas entenda bem, em um bom restaurante, quando ele condecorado a estrelas, o cardápio nunca para e sempre é acrescentada inovações e uma receita nova, uma receita criada pelo próprio chefe. Receitas já escritas há muito tempos atrás e receitas que ainda não foram provadas. Por isso, em verdade eu vos digo, o cardápio continua, diz o Senhor. Que lindo, Pai. Mateus 27, 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-o e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas,
que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Bom, amada igreja, nós vamos falar sobre remorso. O remorso, ele traz acusações. O remorso traz aprisionamento. O remorso libera a mágoa. A mágoa. O remorso libera a ira e o ódio. Sentimentos que levam o homem a tomar decisões precipitadas. Você já observou uma pessoa com remorso? Eu já. Ela faz tudo para transparecer e apresentar um arrependimento, mas não é arrependimento. No final, ela se compromete ainda mais em sua tolice e sua imprudência. Por que imprudência? Porque um homem, uma mulher, um jovem, enfim, que não se arrepende, mas tem remorso, ela continua imprudente porque não defende princípio. Não se impõe princípios a defender, para justamente não mais pecar naquela área. Por isso que quem tem remorso sempre andará de mãos dadas com a imprudência. O remorso, meus amados, faz com que muitos sofrem precipitadamente e levem, inclusive, outros também a sofrer consigo. O remorso não muda ninguém. Ele traz esperança na mudança, ele promove uma esperança para todos aqueles que estão em volta. Você já observou um alcoólatra? Quando na sua bebedice ele faz loucuras e ele entristece a sua própria casa. O alcoólatra, quando ele está fora de si, ele atinge outras pessoas com palavras, atitudes, desprezo, violência. Com as suas atitudes, ele entristece a ponto de separar uma família e destruir uma casa que julga ser unida. O homem bêbado, alcoolizado, se ele não tiver um posicionamento de arrependimento, transformação e conversão, ele destrói a si mesmo e toda uma casa. Por isso que há muitos lares destruídos por causa de quê, pastor Cris? Da bebida. Por causa da fermentação do vinho, por causa do álcool. Pois assim está escrito na palavra do Senhor: bebei, mas não se embriaguei. Não se embriagueis. Bebei, mas não se embriagueis. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. O homem que não tem palavra e nem mudança, ele disse: eu irei parar de beber, eu irei parar de fumar, eu irei abandonar a pornografia, eu irei abandonar o vício. Ele fala isso. Ele chora. Todos se alegram em uma falsa esperança. Todos dão força e todos esperam. Mas no dia seguinte, ele é como
um endemoniado. Quando o endemoniado ouve o barulho da flauta ou da gaita, pois os demônios o abandonam, porque não suportam a verdadeira adoração. Mas quando Davi sai da presença de Saul, os demônios retornam e começam a perturbar Saul. Pois é exatamente isso, amada igreja, que acontece com o homem que tem remorso. Ele apresenta para todos um falso arrependimento. Quando está sob o efeito do álcool, os demônios o possuem. E quando o efeito do álcool acaba, ele volta em si. E o que ele diz? O que eu fiz com a minha casa? Quebrei, destruí, espanquei e agredi. Eu me arrependo. Pois se não houver uma verdadeira transformação e não houver Jesus Cristo na vida desses homens, não haverá arrependimento, mas sim remorso. O que é ter Jesus Cristo? Muitos alegam, mas eu tenho Jesus Cristo, pastor. O que significa ter Jesus Cristo? É ter a palavra e defender os princípios cuja palavra propõe para quem quer se libertar. Tu não tens Jesus Cristo se tu abandona a palavra, se tu abandonas os comandos de Deus, se tu abandona a prudência, se tu abandona aquilo que deveria estar escrito como tábua em teu coração. Judas Iscariotes, ele teve remorso. Mas a sua natureza, do início ao fim, foi a ambição. Foi o pecado, foi a mentira e a traição. Judas chorou, Judas se revoltou, mas Judas não se arrependeu. Porque para todos aqueles que são possuídos por demônios, o que os demônios mais desejam é que essa pessoa se suicide. Isso mesmo. Por acaso, nessa noite, alguns já pensaram a fazer tais estolice? Alguns já pensou se aliviar? Porque as acusações são tanto que pensa, tira a tua vida. Mas se fizer isso, não sentirá alívio. Será o início do pior para a tua vida, porque os que tiram suas próprias vidas vão para o inferno. O que é mais fácil? Tirar a sua própria vida e ouvir a voz do demônio? Ou ser atento à sabedoria quando o Senhor usa um homem de Deus para falar e te dizer, tem esperança para ti, mas deves ser fiel e decidir, pois certamente viverá. O que os demônios mais querem é que a pessoa tire a sua própria vida. Hoje nós iremos falar sobre depressão. Iremos falar sobre suicídio, iremos falar sobre a falta de esperança. E eu sei que o Senhor trouxe nessa noite ou nessa tarde, não sei quando vocês estão ouvindo essa palavra, mas é justamente para você ouvi-la. Por quê? Porque Yeshua ama você. Se Ele não amasse você, essa palavra não chegaria até vocês. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão?
Quantas pessoas não conseguem encontrar a verdade verdadeira, a verdade alegria, a verdadeira paz que excede todo entendimento? Quantos aqueles que estão nos assistindo nessa noite precisam ouvir uma palavra dessa? Pois há esperança para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão oprimidos. Há esperança para aqueles que estão sofrendo, há esperança para o alcoólatra, há esperança para um viciado, há esperança para todos aqueles que foram destinados à perdição. Há esperança. Pois enquanto existir vida, tem esperança. Porque o único pecado, cujo inclusive não tem mais esperança, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, sim, tu podes ser perdoado. Se verdadeiramente tu te arrepende. Pois você que está passando por uma situação parecida a um alcoólatra, você que é viciado no cigarro, você que está preso nas drogas, tomem uma decisão nessa noite. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, usando os meus lábios, eu estendo as minhas mãos para ti, ó Gadareno. Assim diz o Senhor. Eu estendi as minhas mãos e estendo as minhas mãos para Maria Madalena. Eu estendi as minhas mãos para uma mulher cirofenícia. E eu estendi as minhas mãos para Zaqueu. Eu estendi as minhas mãos para Jairo. Eu estendi as minhas mãos para Marta, Maria e Lázaro. E eu estendi as minhas mãos para Paulo, aquele que um dia se chamou de Saulo. Pois em verdade, as minhas mãos continuam estendidas, diz o Senhor. Aleluia! A minha morte e a minha ressurreição não foram vão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda acredito no pecador e no arrependimento que esse pecador possa ter. Ainda acredito no arrependimento do homem, diz o Senhor. Mas há muitos que se movem pelo remorso. E o remorso levará o homem para a forca. O remorso levará o homem à morte, levará o homem ao inferno. Mas o arrependimento levará o homem ao céu. Olha que lindo. Você lembra dessa passagem? Este sequer cometeu algum pecado? Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Lembra-se? Pois essas palavras não foram as palavras de um dos malfeitores da cruz do Calvário? Lembra-se? Pois todos aqueles que estão presos na pornografia, para todos aqueles que não conseguem se libertar da pornografia, para todos aqueles que não conseguem se libertar do cigarro, para todos aqueles que estão no ofício da prostituição, para todos aqueles que estão alcoolizados, para todos aqueles que estão deprimidos, para todos aqueles que perderam a esperança de viver.
Para todos aqueles que perderem a alegria, assim diz o Senhor dos Exércitos: Judas, não se mate. Não se mate. Porque se houver em ti um verdadeiro arrependimento, genuíno, pois tu não deves se enforcar. Porque o arrependimento te levará à vida, Judas. Consegue entender a voz do Espírito Santo neste momento? É necessário se arrepender? Sim. É necessário que se produza em ti um arrependimento como jamais houve, capaz de transformar sua decisão, Judas. Pois assim diz o Senhor. Tenho um cardápio também para os deprimidos. Tem um cardápio para os traidores. Tem um cardápio para os malfeitores. Para o ladrão da cruz. Tem um cardápio para Maria Madalena. Tem um cardápio para Lázaro. Tem um cardápio para todos aqueles que necessitam de ajuda. Necessitam ser levados e conduzidos até o tanque aonde as águas se movem. Consegues entender isso? Há um cardápio para todos vocês. Consegues entender o quão importante é esse cardápio que o Senhor está a apresentar para a tua vida nessa noite? Pois assim diz o Senhor, assim como eu falei no início dessa mensagem, eu prometi um cardápio. E desde o início dessa igreja, as palavras são reveladas a quem deseja ser alimentados por esse cardápio. Nunca parou. É verdade. Nunca parou e não irá parar. Pois assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus que te cura, o Deus que traz libertação. Versículo 6. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Por acaso, amada igreja, não estariam aqui religiosos acima da vida e da morte? A religião não falou mais alto do que o preço do sangue? Do que a vida? Pois se muitos homens conseguem colocar com frieza decisões cruéis em seus corações a preço de sangue, acha mesmo que ele se importa com Jesus e com aquilo que está escrito na palavra do Senhor? Eles não se importam com Jesus, ou muito menos querem praticar o que está escrito na palavra. Essas pessoas se importam sim com a religião. Pois em verdade, nada é diferente nos dias de hoje. O religioso, ele continua a defender a religião e, se necessário, a preço de sangue. Por isso, amada igreja, é exatamente por isso
que as duas testemunhas serão perseguidas pelos religiosos também. E o preço de sangue será o mesmo preço de sangue que das 30 moedas de pratas. O que isso significa? Significa que os religiosos da antiguidade, dos dias de Caifás, serão tão presentes, mas tão presentes quanto aos dias atuais. Significa que o anticristo, ele terá um forte aliado, o sistema da religião. Significa que todos aqueles que pregaram a verdade do Evangelho serão perseguidos pela própria religião. Não foi isso aquilo que a Igreja Católica, Apostólica e Romana praticou durante anos? Perseguindo todos aqueles que não eram católicos, queimando mulheres e homens em praças públicas, com seu exército e suas cruzadas, matou, assassinou, roubou e enriqueceu. Não foi assim que ela procedeu, a Igreja Católica? Por acaso, não conhecem a história? Por acaso, não conhecem e não ouviram falar em um homem considerado Papa que pediu perdão pelos pecados da Igreja, declarando publicamente os assassinatos? Pois em verdade, eu vos digo, as 30 moedas de prata com preço de sangue, nos dias de hoje, serão cobradas. Todos aqueles que pregaram o verdadeiro Evangelho, todos aqueles que falam a verdadeira palavra da mensagem da cruz, do verdadeiro Evangelho de Cristo, todos aqueles que anunciam a verdade do Evangelho, Caifás oferecerá 30 moedas de prata pela cabeça desses. Mais uma vez, o que isso significa? Significa que todos aqueles que anunciam o verdadeiro Evangelho correrão perigo nos últimos dias, pela própria religião que assassina e assassinou Judas Iscariotes e assassina os verdadeiros cristãos. Então, o que irá acontecer? Querem saber o que irá acontecer? Alguns profetas irão procurar uma caverna para se esconder. Outros irão fugir para o deserto. E outros irão se refugiar debaixo de uma aboboreira. O que é uma aboboreira? É uma árvore. Lembra do livro de Jonas? Jonas procurou sombra, prazer, alívio. Aonde, pastor Cris? Debaixo de uma aboboreira, de uma árvore, diz as Escrituras. E outros procurarão fugir com seu barco, diz o Senhor. Mas em verdade, mesmo que Jonas tenta fugir, eu, o Senhor, o trairei para a cidade que ele deve estar. Mesmo que Elias se esconda de desertos em desertos e descanse debaixo das grandes árvores, Elias será chamado para profetizar chuva quando existirá seca. Elias se refugiará nos altos das pedras. E quando os soldados de Acabe e Jezabel vir a procurá-lo, pois fogo cairá do céu para defender Elias. Mesmo que Eliseu jogue o seu martelo no rio,
o martelo vai flutuar. Mesmo que o homem queira e duvida que o martelo deve afundar, o martelo irá flutuar. Ou seja, a autoridade será vista por todos, porque Elias e Eliseu continuarão a profetizar. Quem tem ouvidos para ouvir, diga amém. Pois assim continua dizendo o Senhor dos Exércitos: tirarei os profetas das cavernas. Ao sul aparecerão profetas. Ao norte aparecerão profetas. A leste e a oeste também aparecerão profetas. E esses irão falar a mesma língua. Assim diz o Senhor. É chegado a hora. É chegado a hora e é chegado a hora, o grande dia do Senhor está chegando. Pois em verdade, os religiosos dessa era se lembrarão de Judas Iscariotes. Se lembrarão de todos aqueles que estão oprimidos. Se lembrarão também daqueles que apenas se deixam ser movidos pelo remorso quando irão tentar comprar os verdadeiros profetas. Homens que não se venderão ao sistema da religião. Homens que não se deixarão levar pela depressão, pelo vício, pelos usos e costumes. Homens que não serão atraídos pelos seus olhos pelas 30 moedas de prata. Homens que estarão dispostos a subir nos mais altos dos montes e esperar o exército de Jezabel. O exército que Jezabel irá mandar para que esse exército seja fulminado pelo próprio Senhor. Porque afinal Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Vamos continuar? Versículo 7. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Pois em verdade, diz o Senhor. Pilatos irá perguntar: a quem você serve? Por acaso você foi enviado pelo rei dos judeus? Por acaso você foi enviado pelo rei que conduziu os profetas na época de Elias? Na época de Eliseu? Por acaso você foi enviado pelo rei que conduziu João Batista a batizar no Rio Jordão? Por acaso você foi enviado por aquele que conduziu Jeremias? E a resposta que vocês, profetas, devem dar é essa: eu sou do Senhor e vim no nome do Senhor dos Exércitos. Não me venderei por moedas de prata, não me deixarei ser seduzido por elas. Afinal,
Em mim não há remorso, e sim arrependimento. E uma vez transformado, estou preparado para cumprir a minha missão. Eis-me aqui, Senhor. Deus não é Deus misericordioso. Consegues entender que o Senhor tem esperança por ti? Há amor nessas palavras. O Senhor ainda acredita no seu arrependimento. Mas lembre-se, não pode haver arrependimento se você não se impõe a si mesmo princípios cujo você irá defender, custo que custar. Independente se seu ex-namorado quer negociar esses princípios, independente se o seu pai, que você tanto ama, se coloca contra, porque afinal deves obedecer. Aquele que está acima do seu pai, da sua mãe. Se seu pai, sua mãe, lhe pede algo que é fora dos princípios da palavra e lhe incita a pecar, posiciona-se, jovem. Mas vale obedecer aquele que é autoridade do que sua autoridade. Quantos já perderam namorado, namorada por causa do Senhor? Tu ama essa pessoa? Então se posiciona. Porque a maior oportunidade que tu podes dar para ele ou para ela é seu posicionamento. Em defender os princípios e mostrar um verdadeiro testemunho. E o que é o verdadeiro testemunho? É quando uma pessoa se arrependeu de verdade. Não é aquele que fala no púlpito, mas no fundo, há remorso. Quantos digam e pregam testemunho quando até o dia de hoje nunca houve arrependimento? Porque no oculto há fermento. E o fermento nunca foi tirado, nunca foi arrancado. Tu sabe que o papel de um discipulado, de uma pessoa que é chamada para poder levar pessoas para o céu, orientá-la, motivá-la, é justamente procurar o fermento que te impede você conhecer a Deus, que te impede, aos olhos de Deus, o avaliar como uma mulher, como uma jovem, como um homem que se arrependeu de verdade. Não se engane a si mesmo. Lembra dessas palavras. O remorso o levará à morte. É espiritual. De fato, isso é uma certeza. Mas pode o levar também à morte natural. E Deus não quer. Deus quer que você sente prazer em lhe obedecer. Não é muita coisa que Deus lhe pede. Salve sua própria vida. Salve sua própria vida. E decide, pois, hoje, a se tornar uma pessoa prudente. Quem me ensinará a ser prudente, pastor? Me fala o que devo fazer. Entra nesse ministério. Entra nesse lar. Porque ali serás orientado, conhecerás princípios
lhe ensinaremos a Bíblia, não doutrinas humanas, não princípio, não jugo humano, um jugo pesado, um fardo religioso. Não, o fardo do Senhor é leve, mas é leve mesmo. Cuidado, não significa que tudo posso fazer, porque afinal o fardo é leve. Não, tem um fardo, mas é leve. Quando tu ama o Senhor, tu verás que ele se torna leve. Se tu não amas Jesus, é claro que como irás defender os princípios dele se tu não o ama? Se tu não ama o bebê que está dentro do teu ventre, se vem um malfeitor tentando enxutar o teu ventre, se tu não ama o teu bebê, o mais importante é a tua saúde, não é? Não o bebê. Mas se tu defende o teu bebê, tu vai fazer de tudo. E tu vai lutar contra esse malfeitor. Porque batendo a você, tem também o bebê, cujo tu tens amor por ele. Se for assim, na provação, provaste que teu bebê tem valor. A palavra tem valor para ti. Então não deixe que ninguém enxute, bate, tira, rouba aquilo que tu diz ter valor. Defende. Te ajudaremos a ser forte, a ter força para enxutar as aves de rapinas, os demônios. Porque há muitos nessa noite que não tinha força, mas já começou a ter, porque a palavra do Senhor é poder para quem quer e para quem crê. Pai amado, obrigado. Sim, ministro poder, ministro força, ministro esperança para essa vida que nesse momento me ouve, pois foi a palavra que o Senhor tinha para ele, que o Senhor tinha para ela. E eu lhe agradeço, porque o Senhor é longânimo, paciente e tem esperança. Eu creio que essa vida não irá mais ter remorso, mas irá se arrepender, porque irá defender os seus princípios. E se essa pessoa que está me ouvindo está decidida a fazer isso, então diga, amém. Eu não ouvi. Amém. Glória a Deus. Quem irá lhe ensinar? Quem irá lhe direcionar? É necessário que tu entre nesse ministério. Sozinho tu não vai conseguir. Não adianta. A igreja tem seu papel. O corpo de Cristo tem a sua função. Como fazer parte desse ministério? QR Code aqui apresentado, aproxima seu telefone e diretamente irás acessar o cadastro, responda todas as perguntas para que nos possamos o conhecer melhor e entraremos em contato contigo, tá bom? Se tu prefere, podemos, por intermédio do próprio site, crisduran.com.br, anotou crisduran.com.br, ali vocês irá ver escrito Online World Church, quando aparece, você aperta essa janelinha e irás acessar o cadastro. Terminamos, meus amados, boa terça-feira para você, enfim, poucas horas que ainda temos, mas uma semana muito abençoada para aqueles que estão com o abençoador. Sem ele, o que posso desejar para você? Entender? Grande abraço, até sábado que vem.